Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do Acessibilidade Total. Aqui é Marcos TV na voz e vamos continuar então com o nosso desenvolvimento web, né? Com nossos vídeos aí da nossa playlist de desenvolvimento web. E a gente está aí criando, né, o nosso sitezinho, criando aí um projetinho, brincando um pouco no HTML, no CSS. Né? Nós vamos trabalhar agora nessa próxima sessão aí com Bootstrap. Eu vou dar um start aqui no meu servidor e vamos ver até o momento como é que tá ficando aí o nosso projeto, né? Então eu coloquei com o nome Projeto YouTube, nós já temos a logo, nós já temos o menu, temos uma foto aqui, né? Uma imagem, nós temos aí um título, texto, né? Depois outros textos, coisa e tal. Paramos lá na parte do número do WhatsApp ali para quem quer entrar em contato com a gente, né? Então nós vamos continuar aqui na nossa no nosso index.html, perdoe. E nós vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento. Então nós vamos fazer agora, nós vamos criar agora uma nova container aqui, né, sobre o projeto. Então esse acima que a gente fez aí foi sobre nós, e nós vamos criar o sobre o projeto agora. Então você vai poder aí colocar, né, por que você está desenvolvendo o projeto, para quem você está desenvolvendo o projeto, qual o objetivo do projeto e por aí em diante, né? A princípio a gente vai trabalhar com 3 subcontainers, uma container geral, né, e 3 subcontainers, certo? Com um H2, que é um subtítulo, e um parágrafo aí para a gente colocar textos, coisa e tal, certo? E nós vamos criar essa container geral com uma subcontainer, né? Nós vamos criar tudo com o Emmet, depois a gente replica dando Ctrl+C e Ctrl+V. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos iniciar aqui. Então eu vou iniciar aqui digitando o início da minha container, né? Lembrando que não estou criando uma nova seção, apesar da gente poder, né? A gente pode sim criar uma nova seção, né? Ou criar uma nova container dentro da seção sobre que a gente criou. Então nós vamos fazer o seguinte, já para não haver dúvida, eu estou arrumando aqui, vou dar um Ctrl S e nós vamos então criar uma nova seção, tá, pessoal? A gente vai criar uma nova seção. A gente não vai criar a seção dentro da nossa seção sobre, mas a gente vai criar uma nova seção sobre o projeto, porque uma coisa, né, e é bom até para a gente separar um pouco. Uma coisa é a gente criar uma seção sobre nós, ou sobre eu, ou sobre você, né? E outra coisa é criar uma seção sobre o projeto que está sendo criado. Então a gente vai deixar isso um pouco separado. Então nós vamos criar uma seção, né, sobre o projeto. Então vamos colocar aqui, vamos trabalhar com o nosso Emmet, né? Então vamos colocar aqui section, né? Section, que é que, como o NVDA fala, né? Section, né? E aí a gente vai querer um ID, somente um ID, para que depois a gente consiga transpor isso do nosso menu direto para essa seção sobre o projeto. Então, section, sinal de número, tá? Lembrando que para a gente referenciar um ID é com sinal de número. Para a gente referenciar uma classe é com o ponto. Então, section, número, sobre, sublinha, ou hífen, tanto faz, ou sobre com tudo minúsculo, e projeto com P maiúsculo, e aí fica sobre projeto. Também pode ser. Certo? Então a nossa seção aqui está pronta, né? A gente não vai dar um enter, a gente vai continuar trabalhando com o Emmet aqui, agora para criar 3 divs, cada uma tem a sua classe, as divs não terão ID, o único momento aqui que a gente vai trabalhar com ID é
na section, certo? E agora a gente vai criar nossas divs, aí são 3 divs, o H2 e o parágrafo. Então o H2 vai ter uma classe também, e o parágrafo também vai ter uma classe para que depois a gente consiga melhorar um pouco os tamanhos, os tipos de fontes, famílias de fontes e alguma outra coisinha que a gente queira melhorar aí no nosso, tanto no nosso parágrafo quanto no nosso subtítulo, tá? Então, sobre projeto, sinal de maior, e agora a gente vai começar a trabalhar na nossa div. Então, div ponto, e aí a gente vai criar aqui dentro dessa classe, né? A gente vai dizer que a nossa div vai ter uma row, uma linha, né? Vai ter linhas, então ROW, sinal de hífen, né? Hífen, row, hífen, MD, não, desculpa, MD, hífen, stretch. Tá? Stretch, certo? Então aqui a gente trabalhou aqui, a gente criou a nossa primeira classe, né? Agora a gente vai criar a nossa segunda div. Então a minha primeira div está pronta. Então ficou div.row hífen md hífen stretch, certo? Só deixa eu fazer um negócio aqui. Não, aqui. Tá. Desculpa aí, gente, que eu vou fazer uma pequena mudança. Eu só fiz uma mudança aqui, eu apaguei porque eu tinha colocado o negócio precipitado aqui. Então a gente vai ter linhas e acabou, tá? Linhas, então row, né? div.row, ponto. Agora sim. Agora nós vamos possibilitar com que o nosso alinhamento ele seja expansível. Então, align, A-L-I-G-N, hífen MD, hífen stretch. Tá? Então aqui a gente agora está criando duas, como é que eu vou dizer, dois tipos de estilos dentro da mesma classe. A gente está chamando dois tipos de estilo. Aqui lembrando que row, depois align, hífen md, hífen stretch, isso são estilos criados no Bootstrap, tá, pessoal? Isso aqui a gente está chamando do Bootstrap. A gente não está colocando essas classes para gente depois estilizar. Isso aqui já tem estilo próprio, tá? O que a gente vai estilizar é somente a classe que a gente vai criar dentro do H2 e dentro do parágrafo. E aí depois eu vou mostrar para vocês. Ok, então concluímos aqui nossa segunda div. Não se preocupe, eu vou deixar essa linha aqui para vocês nos comentários aí do canal, tá? Sinal de maior. E aí a gente vai criar uma nova div agora. Então, div, ponto. Certo? Aqui a gente vai de novo mexer, né? Mexer com as classes já criadas no Bootstrap, tá? Então a gente está criando aqui uma classe e a gente vai chamar itens que já estão estilizados lá no Bootstrap, as classes do Bootstrap, certo? Então vamos chamar aqui um call de coluna. Call, deixa eu só ver se aqui tá certo agora. Ok. Esse aqui eu vou fechar porque tá me atrapalhando. Só um pouquinho, povo. Então, call, né? Hífen md, hífen 6. Certo? Então,
A coluna, nossa coluna, ela vai ter a proporção de tamanho 6, tá? Que ele tem esse estilo dentro do Bootstrap. Se você quiser, você pode aí abrir o bootstrap.min.css, dá uma procurada lá nessas classes que a gente está criando aqui, ou dentro do bootstrap.css, tá? Tem que ser ou min ou bootstrap.min.css ou bootstrap.css. Tem outras categorias de estilos do Bootstrap que a gente não vai usar aqui, tá? Mas fica tudo ali. Certo? E aí você pode dar um Ctrl F lá dentro e procurar sobre essas linhas aí para ver o que ela está estilizando, como ela está estilizando, os tamanhos, tudo certinho. E você vai conseguir compreender melhor. Eu não vou fazer isso aqui porque vai gerar muito mais tempo nesse vídeo. E não é esse o propósito. Certo? Então, concluímos aí a nossa segunda div. Beleza? Concluímos ali a nossa div. Eu vou botar um sinal de maior aqui para de fato concluir e a gente vai criar a terceira e última div aqui. Então, div, ponto. Dentro dessa classe aqui, dentro da classe aqui dessa div, na verdade, a gente vai chamar quatro estilos de classes dentro dela, tá? E eu vou explicar para vocês aqui. Então, nós temos o h-100, que vai ser o nosso primeiro, h-100, né? 100, h-100. Você também pode estar procurando dentro do bootstrap.css ou bootstrap.min.css para entender ali, ou tentar entender o que é que tá. E deixem nos comentários aí, tá? Deixem nos comentários aí que vocês precisam de maior esclarecimento. Vamos para a próxima. Ponto P, hífen 5, parágrafo, né? P, hífen 5, ponto text, hífen bg, hífen text bg, hífen, eu vou botar aqui, vocês podem colocar dark ou outra cor da preferência de vocês, tá? Mas tem que ser em inglês, tá? Tem várias aí, tá? Depois a gente vai dar uma passadinha aí nas cores. Eu vou botar light aqui para que quem enxerga um pouco consiga verificar ali o que foi implementado, tá? Mas depois eu vou trocar essa cor aqui. Então eu vou botar light, L-I-G-H-T, light, ponto, e agora a gente vai tornar as bordas, né, a quina da borda um pouco menos agressiva. Então a gente vai colocar aqui um rounded, R-O-N-D-E-D, hífen, e a gente vai botar 5, tá? 5, certo? Então a gente colocou aí uma quina, né, do nosso quadrado, da nossa box ali. A gente tornou ela um pouco menos agressiva, não tornou ela quadrada de fato, mas com as quinas menos quadradas, mais arredondadas um pouco, tá? Sinal de maior. E agora, gente, nós vamos fazer o nosso H2. Então, vamos abrir parênteses aqui. No final do H2 eu vou explicar o porquê do parênteses. Então, abre parênteses, H2 ponto sub, S-U-B, sub, hífen, tit, subtit, fecha parênteses, maior, e vai aguardar aqui um pouquinho. Por que eu botei entre parênteses, gente? Porque se eu colocar ponto H2, né, maior P, ponto H2 não, maior H2, maior P, o meu parágrafo, ele vai ficar dentro da tag do H2.
E eu não quero isso. Eu quero que o meu H2 seja o subtítulo e o meu parágrafo seja justamente um texto, certo? No momento que eu colocar o H2, o parágrafo dentro do H2, pode gerar algum desconforto, certo? Pode gerar algum desconforto. Então, eu coloco o meu H2 aqui com a classe que eu coloquei ali, sub-if-tit, que é de título, tá? TIT. Eu coloquei entre parênteses justamente porque eu quero que o H2 seja uma tag de abertura e fechamento e o meu P de parágrafo seja outra tag de abertura e fechamento, tá? Então, eu fechei parênteses aqui, sinal de maior, vou colocar P, ponto, eu vou colocar aqui parágrafo mesmo, P-A-R-A, par. Eu vou usar só par, tá? P-A-R. Ou eu posso colocar também PFG, que é de parágrafo. PFGO, parágrafo, tá? Só que eu vou colocar aqui par, é só simbolizando, tá? Então eu tô com tudo pronto aqui, gente, tá? A minha linha completa, né? A minha linha completa, ela começa no section, passa pela primeira div, passa pela segunda div. Essa, a section, ela não vai ser o container, ela vai ser a seção. A minha primeira div, ela vai ser a container py. Depois eu tenho mais duas divs, o H2 e o parágrafo. Essas duas divs sequenciais ali, elas vão ser duas divs filhas. Então, eu vou estar trabalhando com essas duas divs filhas depois na hora da replicação, tá? Na hora de replicar aqui para 3 ou 4 containers, tá? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo, certo? Então, agora, depois do P aqui, eu vou dar um Enter e montou toda a estrutura para mim aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho, tá? Montou toda a estrutura para mim aqui. Então, montou a minha seção, montou a minha container py, as duas containers filhas, o H2 e o parágrafo. Cada um possui a sua classe. Lembrando que a minha seção, eu tenho o ID para eu manipular depois a partir do menu. As minhas divs, sem exceção, todas as 3 aberturas de div, elas contêm classes do Bootstrap. O H2, né, o subtítulo, que é o H2, e o P, que é o parágrafo, que é o texto, eu tenho 2 classes, cada uma tem uma classe, aonde eu vou manipular essas classes depois no meu CSS. Essas classes não existem no Bootstrap, tá? Então é isso. Vou salvar aqui e vou vir aqui no meu projeto YouTube, certo? Então, para quem está enxergando, tá vendo que eu possuo, né? Que eu tenho aqui bem na parte de baixo do da minha página inicial, eu já possuo uma container ali, tá? Já tem um quadrado, não tem nada escrito nele, né? Não tem nada escrito nele. Ele limita ao final do quadrado, ele limita o final da página. Por quê? Porque eu não tenho nada para baixo ainda, certo? E nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com imagens, tá? Com imagens aí, depois vídeo, formulário de contato, certo? E a nossa footer, certo? E aí a gente conclui essa parte do desenvolvimento web, tá? Então, eu vou retornar aqui agora no meu HTML e eu vou fazer o seguinte, antes de eu replicar, né? Antes de eu replicar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu estou em cima da minha section, menor section, ID, papapá, fecha, né? Fecha sinal de maior lá. Eu vou na linha de baixo, que é a minha primeira div,
que é a div pai. Eu vou na minha próxima linha, que é a minha primeira div filha. E eu vou ir na próxima div, que é mais uma container com outras classes, tá? Eu vou ir agora no final dessa linha ou eu posso ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que eu quero achar aqui, que eu vou trocar, que eu falei para vocês que eu iria trocar, é a cor de fundo do meu container. Eu quero deixar ele padrão com a cor de fundo do meu site. Então eu vou tirar o light que eu tenho ali e vou colocar um dark. Então eu vou no final da linha e vou retornar com a seta para a esquerda até eu achar a minha palavra light. É ligit, né? E já achei aqui. L-I-G-H-T, certo? Dei um delete e agora eu vou colocar dark, D-A-R-C-K. Ok, aqui está pronto, certo? Agora eu vou em cima do meu H2, menor H2, class sub if entity, maior, menor barra H2. Então eu vou retornar agora, eu posso dar um end para eu ir para o final e retornar que é mais perto. Então eu vou retornar maior, 2H barra menor e maior. Agora eu vou com uma seta para a direita para eu ficar em cima do sinal de maior. E eu vou colocar aqui, por exemplo, título. Título eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá, gente? Mas eu vou colocar título, ou melhor, em vez de título, eu vou colocar primeiro título, tá? No meu parágrafo, eu vou fazer a mesma coisa. Maior, P barra, menor, maior, e uma seta para a direita, menor. E eu vou colocar um lorem aqui. Certo? Vou dar um Ctrl Shift F. Opa, errei. Peraí. Alt Shift F, certo? Para eu melhorar um pouco a parte aqui da indentação e tudo, né, do meu parágrafo, certo? Ok, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar, vou vir aqui no meu navegador e mostrar para vocês, certo? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho o meu texto, tá? O meu texto aqui, ele tá em preto, certo? E a minha container também está em escuro, tá em dark, tá? Então, eu vou fazer o que aqui, pessoal? Eu vou voltar aqui na minha index, vou dar um Ctrl Tab. E tô aqui no meu CSS, certo? Agora aqui no meu CSS, o que eu vou colocar? Ponto sub hífen tit espaço abre chaves. E eu vou botar aqui color, número F5, F5, F5. Salvei. Alternei a janela e o meu parágrafo já está aparecendo dentro da minha container, ok? Agora eu vou descer com uma seta para baixo, depois do fecha chaves, eu vou dar 2 enter, vou sinalizar que eu vou trabalhar na classe do parágrafo, então ponto par, certo? Par, espaço, abre chaves, enter, e eu vou botar aqui color, número F5, F5, F5 também. Retornei aqui no meu projeto, no meu site, e tenho ali o meu parágrafo e o meu título, tá? Depois a gente vai modificar isso,
certo? Depois a gente vai modificar os tamanhos e se quiserem modificar as cores também vocês podem fazer. Não vou fazer isso aqui, tá? Ok, então aqui no meu estilo do meu CSS, por enquanto eu vou deixar só assim. Vou retornar aqui no meu HTML. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou vir em cima da minha abertura da minha seção, menor section, ID sobre o projeto, vou descer com a seta uma vez para baixo. Então, aqui eu tenho a minha div pai, certo? E agora eu estou em cima da minha primeira div filha. Eu vou dar um home para ir para o início da linha, vou segurar o shift, vou dar um end para ir para o final da linha e vou descer com a seta até o segundo fechamento de div. Então, menor barra div e menor barra div, ok? Copiei, certo? Vou agora, no final da linha do segundo, eu vou daí para eu tirar a seleção, eu selecionei, dei um Ctrl C para copiar e dei uma seta para baixo, caindo no último fechamento de div. Eu vou retornar com a seta uma vez para cima, vou dar um end para ir para o final da linha e vou dar um enter, ou um ou dois. Eu vou dar 2 enters aqui para deixar uma linha em branco entre um container e outro. Eu vou colar, certo? No momento que eu colei, a minha seta já está no final da linha. Vou dar 2 enters novamente. Opa! Não foi para o final da linha? Tá, então o que eu vou fazer? Se você não foi para o final da linha, o que você pode fazer? Você vai descendo com as setas para baixo até o segundo menor barra div. Quando você chegar em cima do segundo menor barra div, você vai dar um end para ir para o final da linha e vai dar 2 enters para criar mais uma container. Então, menor barra div, end, 2 enters e colar, ok? Vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer 4, tá? Então, menor barra div, end, enters 2 vezes e colar. Beleza? Agora eu vou dar um Alt, Shift, F para dar uma formatada. Vou dar um... Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, que deu alguma coisa... Onde é que tá isso? Ah, não, tá certo. Tá certo. Ele só... ele arrumou, enfim. Vou deixar assim como tá. Vou voltar aqui no meu projeto. Deu um pequeno erro aqui. Vamos ver o que é o erro que deu. Ah, ele botou o menor barra div onde não era para colocar. Tá. Vou corrigir aqui mais um. Tá. E vou corrigir o de cima também. Não se preocupem. O que ele fez aqui, tá? No meu container, no meu primeiro container pai, né, filho, quer dizer, desculpa, no meu primeiro container filho, quando eu colei, ele acrescentou ao final da linha menor barra div maior, tá? Se aconteceu isso para vocês deem uma verificada aí, certo? E é só apagar o menor barra div maior que está no final da primeira linha do nosso container, do primeiro container filho, lembram?
nós temos a section, nós temos a container py e a primeira container filho. A partir dessa container filho que a gente copiou e colou para baixo, certo? Então, essa container filha, ela não pode fechar a div no final da linha, ela tem que fechar no final do bloco, tá? Então, se fechou no final da linha para você, é só apagar o menor barra div maior, foi isso que eu fiz, certo? E aí eu deixei aqui para vocês atualizado aqui, vou atualizar o projeto, agora identou tudo certinho, certo? Agora eu tenho tudo certinho identado, vou voltar aqui no meu projeto e pronto. Eu tenho meus 4 blocos aqui prontos, certo? Eles estão prontos, estão centralizados, está tudo certinho. Os blocos estão centralizados, tá? Os blocos. O que tem dentro do bloco, que é o nosso H2 e os nossos parágrafos, isso não está centralizado. Se você quiser centralizar, basta você ir lá no CSS, onde que a gente botou subtit, que a gente botou a cor, e no par, que é onde é o nosso parágrafo lá no CSS, e colocar text align center, tá? Junto com a cor lá, depois do ponto e vírgula, dá um enter, nova linha, e aí você vai colocar text hífen align, hífen, 2 pontos, né? E você vai colocar ali center, e aí vai centralizar, tá? Mas você vai ter que fazer isso no H2 e no parágrafo, nas duas classes ali que a gente colocou, certo? Então, os nossos quadros aqui, né, de texto aqui você pode manipular. Eu coloquei tudo primeiro parágrafo e tudo lore, tá? Então todos eles têm a mesma coisa. Primeiro parágrafo são 4, mas é primeiro parágrafo e primeiro parágrafo. E o lore nas 4 também, tá? Então aqui você pode contar um pouco para cada quadro desses aqui de subtítulo e texto, você vai colocar qual o objetivo, né? Objetivos do projeto, por exemplo, né? Alvos do projeto, né? E aí você vai colocando. Se você não quiser 4, você quiser só 2, basta você tirar 2 containers. Se você quiser mais de 4, basta você acrescentar mais 4, ou mais 2, ou mais 1, ou mais 3, sei lá quantos você vai querer a mais, certo? E basta você ir ampliando isso aí. Lembrando que as nossas containers no texto, ela é expansiva, tá? Ela é a expansão dela é de fácil manipulação. Você pode acrescentar mais parágrafos ali, tá? Eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês. Só em uma delas, na última que eu vou fazer, eu vou copiar toda a minha linha do parágrafo. Deixa eu ir lá na última. Aqui, ó, eu estou em cima do P. Menor P, selecionei toda a linha até o menor barra P. Copiei. Depois do parágrafo aqui, eu quero fazer outro parágrafo. Então, eu vou dar um Ctrl V. Ok? Ctrl V. Deixa eu identar isso aqui. Ó, projeto YouTube. Certo? Olha só o meu último aqui, ó. O meu último quadrado. Agora eu tenho 2 parágrafos, tá? Então, era isso que eu estava falando para vocês, né? Quando a gente colocou lá a expansão dele, né? Que ela é manipulável, então ela não saiu do quadro, não desfocou, não fez nada do que não era para ter feito, não subiu por cima de outros, simplesmente ela expandiu o meu último parágrafo. Agora eu tenho 2 parágrafos, né? Então eu tenho o título e 2 parágrafos. Se você quiser colocar mais um subtítulo entre um e outro parágrafo, também pode fazer isso, tá? Assim como se você quiser, e aí eu vou deixar que vocês deixem nos comentários, terem somente um quadro que pegue a tela inteira, certo? Mas que vocês possam ali dentro manipular
subtítulo e texto. Então vocês querem colocar somente um texto ao invés de 3, 4, 5, 6 quadros desses aqui, 6 containers, né? 6 parágrafos, né? 6 títulos, coisa e tal, tá? Então vocês podem, dá para fazer isso também, criando somente uma container e aí trabalhar com ela diferente, tá? Mas aí vocês precisam deixar nos comentários aí, porque senão eu não vou fazer, tá? Eu vou seguir o projeto aqui até o fim e não vou explicar isso como é que faz. Tá, pessoal? Então, o nosso vídeo nesse momento é isso. Eu só vou tirar esse último parágrafo aqui, porque eu não vou ficar com ele, certo? Ok, tirei aqui. E agora voltou normal ali como tá. Tá? Então, a nossa próxima sessão vai ser imagens, tá? Vamos ver aí umas 3 ou 4 imagens, umas 4 imagens de repente. Dá para nós trabalhar com algumas coisas um pouco diferentes aí que o HTML5 trouxe para a gente aí, com mais realismo, mais efetividade, né? Então a gente vai trabalhar com isso aí. Tá, pessoal? Espero que vocês gostaram desse vídeo aí. Deixe nos comentários, certo? Deixe nos comentários. Eu não edito vídeo, então meus vídeos eles são originais, certo? Erros que ocasionam, eu já aproveito passar para vocês o conhecimento ali de como corrigir o erro. Então, nada disso eu edito, tá? Forte abraço para todos aí, até a próxima.